Capítulo 12. O primeiro beijo. Era a primeira vez que palavras tão gentis lhe eram dirigidas. O destino não lhe fora tão cruel, afinal de contas. Sozinha com os empregados, o que se tornara comum naquelas agitadas semanas que antecediam o casório, Caroline vestiu sua capa e correu em direção ao setor dos cavalos. A ideia tilintava fresca em sua memória e parecia cada vez mais perfeita. Quem a viu primeiro foi William. Ele tomou o chapéu na mão, cumprimentando-a, com um largo gesto cortês. Senhorita? Boa tarde, William, respondeu educada. Onde está seu irmão? O sorriso no rosto do moço sofreu um leve desencanto. Ele virou o rosto para a direção de Bernardo, que cavalgava em alta velocidade, fora dos limites do cercado. Estava no trabalho até agora, justificou-se preocupado. Não deve demorar a retomar as obrigações. Poupe suas explicações, William. Não estou aqui para fiscalizar ninguém. Ele relaxou os ombros, retomando a expressão receptiva e serenamente feliz. Algum assunto particular? Particular? Não, quer dizer... veja, ele está voltando. Bernardo se aproximava cada vez mais veloz, inclinando-se sobre o pescoço do cavalo. Batia os pés no dorso do animal, com os olhos pregados no horizonte à sua frente. Caroline girou os olhos, achando um tanto exibicionista. Ainda mais quando passou a poucos metros dela, envolvendo-a em seu rastro de poeira. Deu uma larga volta antes de parar completamente, fazendo o animal erguer-se nas patas traseiras por um momento. Bravo! Aplaudiu irônica. Milady, a que devo a honra? Divertia-se no mesmo tom de voz. Saltou do cavalo, acariciando e murmurando elogios encorajadores. Bem, vou deixar vocês conversarem, disse William retirando-se. Bernardo franziu os olhos sem compreender. Como assim, deixar vocês conversarem? Eu disse ao seu irmão que precisava falar com você. Ela se aproximou com os olhos fixos no belo animal ao lado dele. Então é este? Este o quê? O melhor cavalo. Ah, sim, sorriu orgulhoso, o próprio, o mais saudável, o mais veloz, o mais forte. Ela ergueu as duas sobrancelhas com um sorriso muito sugestivo, massageando a crina brilhante. Sem dúvida, é de um cavalo como este que você precisaria para poder partir. Embora eu tema que essa meta nunca será atingida, sim. Carolina ficou calada por alguns instantes, sem olhar para Bernardo. O que o impede de roubá-lo? Bernardo ficou surpreso. Como não respondeu, ela continuou com o olhar de quem fala sobre algo muito óbvio. Horas. Conhece uma saída secreta. Pode muito bem partir no meio da noite sem que ninguém o veja e levar o cavalo com você. Quando perceberem sua falta, já estará longe. Milady, não está entendendo, defendeu-se ofendido. Posso ser pobre, mas tenho dignidade. O pouco que possuo devo ao suor do meu rosto. Está certo, Bernardo, certíssimo. Ela parecia satisfeita, como se acompanhando o desenrolar favorável de um plano. Mas se ganhasse o cavalo de presente e o levasse, não seria roubo. Ela o encarou com um sorriso de negociante. Aonde pretende chegar? Sabe que meu pai jamais lhe daria um animal valioso como este. Mas eu, como filha do poderoso Enésio Mondevier,
Poderia muito bem chegar e dizer: tome, ele é seu. Ele ainda olhava para ela muito alerta. Não é simples assim. Um animal deste porte vale uma fortuna. Este é o mais valioso dentre todos nestas terras. E eu com isso, ergueu os ombros, acha mesmo que o meu pai sentiria falta? Bernardo não respondeu. Ela continuou o discurso sussurrando em tom de segredo. Se ganhasse o cavalo, você iria embora daqui, não iria? Obviamente, cruzou os braços, aderindo ao jogo dela. E não se sentiria mal em partir sem me ter feito um único favor em troca do meu presentinho? Bernardo riu, encarando-a de frente. Sua pequena comerciante. Ela não disse nada, apenas riu de volta, e seus olhares já denunciavam uma cumplicidade sigilosa. Diga o que quer, falou com objetividade. Quero propor um acordo. Ela respirou profundamente, selecionando as palavras, e explicou com cuidado. Na noite de sexta-feira irei até sua casa. Sei que tem as chaves do celeiro. Você as leva, nós destrancamos o portão, pegamos o seu precioso cavalo e entramos na floresta. A partir de lá, você me guia até a tal saída pela trilha. É só o que quero de você. Uma vez fora da propriedade, cada um segue o seu caminho e você nunca mais precisa ouvir falar em mim. Bernardo analisava a ideia crítico. Teoricamente é possível, mas Milady se esqueceu dos guardas que rodeiam o território. Não me esqueci, afirmou triunfante. Uma festa estará acontecendo nesta noite. E você sabe que nestas ocasiões meu pai ordena a todos os empregados para permanecerem em suas casas. Isso inclui os guardas. Bernardo franziu as sobrancelhas. Um momento depois relaxou o rosto, parecendo convencido. Devo admitir que o plano é bom. E não é? Animou-se. O que me diz então? Temos um trato? Ele se virou para o cavalo inseguro. Não sei, milady, eu... Por favor, Bernardo, pense em sua liberdade. Ele procurou mais algum argumento, mas o olhar suplicante da garota foi mais forte. Está mesmo certa do que está prestes a fazer? Absolutamente. Tem ideia do que significa? É algo radicalmente diferente de tudo que já viveu e que não vejo a hora de experimentar. Bernardo ficou admirado com o amor fervoroso que aquela garota tinha pela vida. Jamais vira alguém com tanta sede de conhecer o mundo, de saborear os dias, de estender horizontes, mesmo quando já possuía praticamente tudo. Só não considero esta troca justa, avaliou. Um cavalo que vale tanto ouro em troca da simples indicação de um caminho. Não é o caminho em si que está sendo negociado, mas o que conseguirei por meio dele. É a liberdade com a qual tanto sonho. Se entendesse a grandeza do que me proporcionará, entenderá que quem está levando a vantagem sou eu. Viverei em eterno débito, mas acho que terei que me acostumar com isso. Ele sorriu, enxergando o brilho sincero nos olhos da garota. Prometo pensar, milady. Por favor, preciso saber já. Como já? Eu preciso... Diga que sim, sexta-noite tudo estará preparado. Só precisa esperar por mim em sua casa. Ele hesitou. Seu coração mandava insistir que pensaria. Porém, os olhos de Caroline provaram seu poder mais uma vez, manipulando sua resposta. Afinal, era uma proposta tentadora também para ele. Estendeu a mão apertando a dela. Fechado. Uma onda intensa de felicidade invadiu seus sentidos. Teve um ímpeto de abraçá-lo, demonstrar sua gratidão,
mas parou no meio do caminho, disfarçando a alegria. Eu sabia que escolheria o melhor. Virou as costas, rindo sozinha até sexta-feira. Retornou, cantarolando aos saltitos. Dali a 2 dias, estaria partindo para longe, muito longe. Assim que adentrou o castelo, Dinamene correu até ela. Enfim a encontrei, procurei-a por toda parte. Algum problema? O mensageiro acabou de trazer isto, disse que era para a senhorita. Era um envelope fechado, onde se podia ler em letras grandes: de Philip, a minha futura esposa Caroline. Seu estômago embolou. Se me dá licença, Dinamene, eu preciso. Subiu a escadaria sem terminar a explicação. O que teria levado Philip a escrever-lhe uma carta? Imaginou se seu pai teria lhe falado sobre a história do estupro que ela inventara. Pior, imaginou-o tentando convencer o barão de que era mentira. Que briga horrível teria acontecido. E não mais haveria casamento, o que a obrigaria a desposar aquele desconhecido asqueroso Demétrio. Subiu ao seu quarto suando frio, empurrou a porta e sentou-se sobre a cama abrindo o envelope com pressa. Datava de 2 dias atrás. Dizia o seguinte: Querida Caroline, esta manhã seu pai esteve em nossa casa para uma conversa com meu pai. Fiquei muito contente quando o vi chegar, pois pensei que você estaria com ele. Uma pena que não. Meu pai me permitiu participar da conversa, já que eles decidiram sobre o nosso casamento. Confesso que fiquei bastante surpreso com a velocidade dos acontecimentos, ainda mais depois da sua reação quando o nosso noivado foi anunciado. Não pense que estou discordando. Sabe que também achei injusto o barão tê-lo proclamado sem informá-la antes. O que me surpreendeu mais, na verdade, foi quando ele me disse que você tinha aceitado o casamento. Estarei mentindo se disser que esta notícia não me trouxe muita felicidade. Afinal, terei ao meu lado aquela que sempre amei, antes como amiga, agora como mulher. Ou talvez tenha sido sempre como mulher e eu mascarasse o sentimento por timidez. Preocupei-me apenas com a maneira como seu pai se dirigiu a mim, como se fosse algum tipo de obrigação que nós casássemos. No entanto, não o questionei. Você sabe que eu jamais a obrigaria a me aceitar. O que me deixa feliz não é porque a terei como esposa, simplesmente, mas saber que você também me quer como seu marido. Aguardarei ansiosamente pelo nosso casamento, meu bem. Bom saber que agora posso chamá-la assim. E prometo que seremos felizes. Um abraço do seu futuro marido e eterno amante, Philippe de la Frie. Caroline sentiu uma pontada de emoção. Releu a carta. Retomou algumas linhas em especial. Sorriu. Era a primeira vez que palavras tão gentis lhe eram dirigidas. E aquilo tocou o seu coração profundamente. O destino não lhe fora tão cruel, afinal de contas. No entanto, estava prestes a abandonar aquilo tudo, inclusive Philip. Sentiu uma comoção cruel, a dor da renúncia. Decidiu que se não desistiria do seu plano, deveria garantir que Philip saísse ileso da grande mentira que inventou, embora nada pudesse fazer para impedir aquele bondoso coração de se partir em 1.000.000 de pedaços. No dia seguinte foi acordada por Dinamene, avisando-a que ela tinha visita. Ah, Dinamene! Resmungou, cobrindo o rosto com o lençol. Diga que estou dormindo. Eu disse, mas ele falou que é importante. Descobriu o rosto, olhando para o teto com uma ponta de preocupação. Prendeu os cabelos despenteados, lavou o rosto e vestiu um bonito roupão. Ao descer ainda sonolenta, surpreendeu-se ao ver Bernardo à sua espera no átrio.
Desculpe se a acordei, milady. Soube que o barão saiu pela manhã. Resolvi vir quando ele não está. Algum problema? Existe uma questão mal resolvida em nosso acordo. A expressão fechada de Bernardo a preocupou. Como ele se negou a entrar, Caroline rejeitou o roupão e foi para o lado de fora, enquanto ele olhava em volta repetidamente, receando ser ouvido. A questão é que eu não posso simplesmente abandonar a propriedade, explicou com voz baixa. Como não? Você é livre. Sou. Exaltou-se, sinalizando para falar mais baixo. Acontece que a minha liberdade pode custar o sacrifício de alguém. Ela franziu os olhos sem compreender. Desculpe-me colocar desta forma, mas é a realidade. Se eu desaparecer no mesmo dia que a senhorita, tudo indicará que eu a raptei. Serei caçado como um criminoso. Seu pai perseguiria minha família, iria torturá-los, atrás de informações e transformar a vida deles num inferno. Caroline compreendeu os motivos do rapaz sem argumentar. Nos últimos dias aprendera como era o medo de ver alguém sofrer as consequências de um ato seu. Quer dizer que está fora do trato? Creio que seja melhor assim. Ela balançou a cabeça indignada. Não podemos desistir tão facilmente. Não vê que essa talvez seja a nossa última chance? Sentiu um frio no estômago. No dia seguinte, se seu plano falhasse, sua vida daria um giro completo. E ela se tornaria a senhora de Lafrier. A partir de então, suas chances e sua coragem para alçar tal voo seriam seriamente minimizadas. Ela caminhou pelo hall, remoendo aquela encruzilhada. Para tudo dar certo, precisaria partir no dia em que deixaria aquelas terras, enquanto Bernardo deixaria a propriedade, onde ainda deveria permanecer. E ali morava o problema: ficar, partir, fugir. Ela soltou uma exclamação. É claro, você só precisa ser expulso daqui. Ele arregalou os olhos. Notando seu sobressalto, ela simplificou. Faça algo errado, qualquer coisa, e deixe meu pai saber. Vai expulsá-lo e assim sua partida não significará nada além de ter cumprido a ordem de despejo. Milady, compreendo sua ideia. O único problema é que se eu cometer uma falha, é praticamente certo de que serei castigado, não expulso. E a senhorita sabe do que estou falando. Ela se lembrou das feridas que vira na pele dele com arrepio. Mas, insistiu, deve haver algum caso especial em que a expulsão seja certa. Mal tiveram tempo de pensar, e os portões se abriram para a carruagem do barão. Uma onda gelada percorreu os dois, da nuca à sola dos pés. Era como se vissem uma avalanche se aproximar. Bernardo inquietou-se um tanto mais que ela. Já estava na lista negra do patrão. Se fosse visto ali desviado das obrigações, ao lado da sua filha mais nova. O desespero foi amenizado quando a ameaça se transformou numa brilhante oportunidade. Milady, murmurou com os olhos fixos no portão, quer mesmo ir embora daqui? Sim, respondeu no mesmo tom atravessado, com o coração tão veloz que parecia querer atravessar sua carne. A carruagem já se adiantava no jardim, rumo aos primeiros degraus da escada, onde o barão desembarcaria. Então preciso que me ajude. Ajudar? Com o quê? Suando de nervosismo, Bernardo lançou um último olhar para a carruagem. Acabava de parar lá embaixo na direção dos dois. Um empregado se adiantava para abrir a porta e ajudar o barão a descer. Ajude-me a ser expulso. Mas como?
O barão ergueu os olhos para eles, parecendo intrigado. Sem tempo para explicações, Bernardo agarrou a menina pela cintura e acertou-lhe um beijo na boca. Ela abafou um grito contra o rosto dele, completamente despreparada para aquilo que sempre temera. Empurrou os ombros dele, mas o rapaz era muito mais forte. Soltou-a após alguns segundos e os dois foram lançados para trás, numa repulsa quase magnética. Caroline levou uma das mãos à boca e com a outra acertou um tapa ardido na face dele. O que pensou que estava fazendo? Ficou louco? A adrenalina a fizera esquecer o que Bernardo havia pedido momentos antes. Apenas quando viu o rosto do pai deformado de incredulidade e a maneira desesperada como Bernardo a olhava, lembrou-se do plano. Papai, desceu as escadas chorosa. O que está acontecendo aqui? Gritou, empurrando a filha para longe de si. Ela recuperou o fôlego, tentando não olhar para Bernardo. Este cafajeste me atacou. Enésio deu uma boa olhada no rapaz, cruzando os braços ao reconhecê-lo. Parece que você gosta de uma encrenca, não é, garoto? O que faz aqui? O que quer com minha filha? Bernardo não sabia o que dizer naquele grande improviso. Sua sorte foi que Caroline parecia ter acordado inspirada para mentiras. Ele é terrível, papai, gritou, chamando a atenção para ela. Passou-se por mensageiro e pediu para me chamarem. Então eu desci e ele me agarrou. Abraçou o pai subitamente. Graças a Deus o Senhor chegou a tempo de me salvar. Já sei o que providenciar a esse tipo de gente, informou friamente. Guardas? 2 homens enormes se aproximaram e agarraram Bernardo pelos braços. Deem a este delinquente a surra que ele merece. Os olhares dos cúmplices se encontraram perdidos. Bernardo já era arrastado alguns degraus abaixo quando Caroline tomou uma atitude. Esperem! Encarou o pai com o queixo empinado. Papai, não creio que o Senhor vá simplesmente castigá-lo e deixar por isso mesmo. O barão coçou os ralos cabelos inquieto. Caroline continuou. Esse tipo de gente não merece trabalhar em suas terras, papai. Deveria mandá-lo partir para nunca mais retornar. Aguardou a resposta do pai, disfarçando o coração acelerado atrás de uma expressão firme. Como ele não parecia muito convencido, Bernardo ajudou. Piedade, senhor, tudo menos expulsão. Não tenho para onde ir. Eu morreria. Foi o suficiente para que uma chama de vingança se acendesse nos olhos do suzerano. Fez um sinal curto aos guardas que o soltaram com estupidez. Bernardo rolou alguns degraus para baixo e foi erguido pela camisa, encontrando o olhar intimidador do barão muito de perto. Você tem até o pôr do sol de amanhã para desaparecer daqui. E se acaso mostrar novamente seu rosto imundo por estas terras, considere-se um homem morto. Virou as costas, orgulhoso e ofendido, passando pela porta do castelo, a passos pesados. Caroline e Bernardo se entreolharam com um sorriso apreensivo que só eles puderam enxergar. Os guardas terminaram de arrastar o rapaz para fora da escadaria. Notando o pavor nos olhos dele, Caroline os alcançou e interveio. Não deve haver castigo físico para o infeliz desta vez, apenas a expulsão. E a família deve ser poupada. Olhou para Bernardo com um falso repúdio. Ordens do barão. Observou-os à medida que se afastavam, talvez esperando Bernardo olhar para trás mais uma vez e trocar com ela o olhar da vitória, mas não aconteceu.
após ser brutalmente atirado do último degrau, montou em seu cavalo e galopou em alta velocidade até a sua casa, cumprindo a praxe de olhar o velho relógio de bolso. Quando adentrou de novo a mansão, Antonelli terminava de ouvir o marido contar o que ocorrera. Com a aflição estampada no rosto, correu até a filha, assim que a avistou. Caroline, está tudo bem com você? Ele a machucou? Abraçou-a, ofegando de nervosismo, e Caroline a tranquilizou, garantindo estar tudo bem. O importante é que aquele mau caráter terá o que merece. Olhou para o pai tentando avaliar sua reação. Não tem para onde ir, está condenado a morrer de fome. Será seu maior castigo. O barão se deliciou silenciosamente com aquelas palavras, mas Antonelli tinha uma desconfiança clara no olhar. Sabia que não era um pensamento típico da menina. Dispensando todos os cuidados e companhias, Caroline subiu ao seu quarto, dizendo que estava ótima e tentaria voltar ao sono. A verdade, no entanto, é que estava com o estômago embrulhado, não apenas pelo grande risco que correu e venceu, quanto pela maneira como tudo se passou. Jogou-se na cama e pousou a mão na boca. Eu beijei um rapaz. O coração bateu forte, exatamente como no momento em que o seu corpo colou no dele. Não imaginava que seu primeiro beijo seria tão escandaloso. A cena passava e repassava em sua mente. A velocidade com que tudo acontecera, o susto, o momento exato em que sua boca encostou na dele. Reconsiderou. Talvez não devesse entender o ocorrido como um verdadeiro beijo. Primeiro, porque ela não beijou, foi beijada. E Bernardo não poderia ter simplesmente simulado? Teria que perguntar a ele. Não sabia como era um beijo de verdade. Deitado numa cama muito menos confortável, o rapaz refletia sobre aquele mesmo instante, culpando-se por ter chegado tão longe para conseguir sua expulsão. Esqueça, Bernardo, foi necessário. Conformava-se, tentando arrancar aquela inquietação da mente. O momento do beijo martelava na mente dos dois, e eles não entendiam a razão de não conseguirem parar de pensar nele. O fato foi que, passados os primeiros segundos de surpresa e adrenalina que bloqueiam os sentidos, houve um momento secreto em que Bernardo gostou daquela proximidade, apertando-a em seus braços, e Caroline pôde sentir o calor do rosto dele encostado ao dela, as mãos em suas costas, um arrepio leve. Nenhum deles constatou estas frações de segundo em que tudo foi tão verdadeiramente intenso. Caroline associou a novidade, Bernardo ao impulso. A nenhum dos dois ocorreu a possibilidade de associar aquela loucura toda ao amor. A garota se levantou, observando o lindo sol da manhã pela janela. Um dia antes do meu casamento, sou beijada por outro homem. Sussurrou exausta. E eu não amo nenhum dos dois. Pensou na possibilidade de amar Philip. Nunca se apaixonara, mas julgava ser um sentimento devastador, intenso, definitivo. Algo que fizera sua bisavó partir a pé ao encontro do seu amado. O carinho que ela tinha por Philip, no entanto, era tão sutil e ameno que provavelmente devia ter outro nome que não amor. Um pouco distante dali, Bernardo deixava os pensamentos de lado e procurava o pai e o irmão para contar-lhes que não poderia retornar ao trabalho. Estava oficialmente expulso da propriedade.